Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, pessoal, a gente trouxe aqui fundos imobiliários a preço de banana. Estão baratos, tem fundos bons, eu olhei aqui, tem fundos que eu tenho na minha carteira, mas, pessoal, tudo que a gente traz aqui, a gente vai procurar carteiras de analistas, tá? A gente olha o que os analistas estão falando e avalia como um todo, para quê? Para trazer uma informação correta para vocês. E, claro, não é recomendação, né, turma? Porque cada pessoa tem preferência por um tipo de fundo, né? De repente um fundo de shopping, de repente um fundo de galpão e assim por diante. Turma, para ficar claro quem está aqui, que chegou, Carol, poxa, eu sei mais ou menos ali o que é fundo imobiliário. É uma maneira mais simples de você se expor, mais prática e mais barata ao setor imobiliário, né? Afinal, não daria para nós aqui, eu pelo menos não teria um shopping sozinha. Espero que um dia eu tenha, acho difícil. Então, né, Renanzinho? Renanzinho já deve estar com o shopping lá de Praia Grande, já está com uma bela participação. Só uma lojinha. Só uma lojinha, já está ótimo. Então, pessoal, é só para você entender mais ou menos como é que funciona a lógica, tá? É para quem quer o quê? Uma renda passiva, é para quem quer ganhar aluguéis ali isentos de IR por mês, todos os meses cai ali, né, um valor para você. Então, você vai pensar para sua aposentadoria, sempre pensando, pessoal, a longo prazo, tá bom? Fundo imobiliário, a gente compra os bons que a gente gosta e a gente deixa na carteira. Cuidado com esse vende para lá, vende para cá, turma, tá bom? Pensa sempre no longo prazo. Então, pessoal, olha, turma, vamos lá então falar o primeiro? Já vou começar aqui com vocês. E a gente vai falar do PVBI 11, tá? Esse fundo, turma, ele é um fundo que apanhou muito. Ele é um fundo de laje. As lajes sofreram muito. Por quê, turma? A gente vê um movimento muito ainda de home office. Embora algumas empresas já venham falando que elas vão mudar esse tipo de trabalho, né? Não vai mais ser só em casa. Porque algumas empresas notaram que pessoas rendem e outras não, tá? Então, tem alguns bancos aí, o próprio Itaú falou que vai começar a parar um pouco com esse sistema home office, entre outros bancos, e tem outras empresas que preferem que fique no home office, né? Então, nesse momento, as lajes sofreram muito. E o que é bom do PVBI 11? Porque as lajes desse fundo são AAA. O que quer dizer AAA? São lajes, pessoal, que são excelentes. São lajes que estão bem posicionadas. São lajes que são ótimas, tá? E por que elas são AAA? Elas estão localizadas em centros importantíssimos em São Paulo. Faria Lima é um lugar muito caro, né? Itaim, que também é caro, e Vila Olímpia, né? São 3 bairros ali que são muito procurados. E o pessoal, e olha só, o mais óbvio que a gente vê aqui é o desconto que esse fundo tá. Olha só, ele está em 0,68. Quer dizer, a gente vê um fundo, preço sobre valor patrimonial. O que é isso, Carol? P sobre VP. É o preço da cota relativamente o quanto ela está, né, dividido ali pelo valor de patrimônio. Então, esse fundo, ele tem um valor de patrimônio, as lajes somadas. O preço da cota perante o que ele tem de patrimônio tá barato, tá 0,68, então tá com desconto, tá bom, turma? Mesmo tendo aí um portfólio, como nós falamos, extremamente qualificado, né? O Deuan, que é excelente em São Paulo, o Faria Lima 4440, também muito bom, Parque Tower, Union Faria Lima, que são ativos excelentes. E outro ponto, pessoal, que está tendo várias movimentações já de locação. Já tem gente voltando e as grandes empresas elas querem ficar em pontos centrais. E a gente tem empresa que tem muito dinheiro para fazer isso. Então elas também já estão de olho e já estão começando a se movimentar para olhar para esse lado das lajes. Bom, a entrada da Timbu Trading já está confirmada, tá? Assim que o outro inquilino sair, já tem uma previsão de saída, mas já tem também uma previsão de entrada de um outro inquilino. E a cereja do bolo, tá, pessoal, que é muito importante. Esse fundo ele não tem alavancagem. Embora ele tenha passado dificuldade no sentido de barato, as lajes sofreram, o que acontece? Ele tem um caixa, ele é um fundo que tem bons ativos, então ele não tem uma alavancagem. E 2026, a gente sabe, a tendência é que a taxa Selic recue, caia. E aí esses fundos, eles vão ter o quê? Uma valorização dos imóveis, porque quando a taxa de juros está alta, às vezes a gente não consegue avaliar perfeitamente o valor daquele imóvel, né? Então, quando abaixa a Selic, a gente consegue ver os imóveis valorizando, o preço valoriza mais rápido. E aí os imóveis premium, que é o que a gente falou do AAA, que é muito bom,
Nesse fundo, no caso, a gente tem uma gestão experiente. É uma gestão que faz um bom trabalho, ou seja, estão ali ligados para o que está acontecendo, tá, turma? Vamos dar uma olhada aqui na cotação. Hoje a cota é R$ 79,20, uma cota. Ele pagou um rendimento nos últimos 12 meses, embora sofrendo ali um pouco, 7,37%. O PVP dele está descontado, né? Está em 0,74. A liquidez diária está 4,94 milhões. O que é isso, turma? Quando você compra uma cota, né? Você quer uma cota que tem liquidez, ou seja, se eu quiser vender para alguém, tem gente para comprar no mercado, tem gente que está tendo negociações. Porque de nada adianta eu comprar cota de um fundo que está muito barato, de repente, e esse fundo e essa cota ficar ali e ninguém quiser comprar. Deu para entender mais ou menos? E a variação, né? Ele está barato, mas ele está subindo para cima ali, quase 24%. Aí aqui, pessoal, a gente vê a cotação ajustada do fundo, né? Ele tem movimentos ali mais baixos, mais altos, que é natural, né? Em muitos fundos imobiliários, só que agora ele vem subindo, mas ainda está descontado, né, turma? Eu acho um fundo bom, principalmente porque ele tem bons ativos, diversificado, tá em ótimas regiões, né? A gente fala ali de Faria Lima, que é caro, a gente fala ali Vila Olímpia, tá em. Então, é um fundo que eu, Carol, tenho na carteira e gosto, tá, turma? Não é recomendação de compra, tem que avaliar. Ele está no segmento de laje. Olha só, a vacância dele está em 16,50%. Está alta? Na minha opinião, sim. Acima de 15%, quem não tem estômago fica com um pouco de medo, né? Se derrapar, tem que avaliar com calma, né, turma? Por quê? Porque às vezes a pessoa prefere ir para um fundo que está com uma vacância menor e é bom, e pode acontecer. Agora, eu, Carol, tenho esse fundo. Vi sangrar? Vi sangrar na carteira. Mas eu aguento, eu aguentei, turma. Por quê? Porque eu acho ele bom. Já esteve muito maior essa vacância. Aí a gente vê aqui, a taxa de administração é 1% ao ano, né? A gente vê um valor patrimonial alto de 2,93 milhões, é bastante dinheiro, e pagou um último rendimento de 0,45 centavos por cota. Se a gente descer aqui, turma, a gente vê essa barra azulzinha aqui, tá vendo? Essa barra azul, turma, representa mês a mês os dividendos que esse fundo paga. E veja como ela é linear, né? Ela tem momentos mais altos, mas ela paga. Se a gente traçasse uma régua média, ela paga, ela remunera os cotistas, tá? Então, a gente vê um dividendo atual ali, né? 7,87%, um rendimento nos últimos 12 meses, e nos últimos 5 anos a gente vê um bom também de 8,25%. E aqui, 7 ativos no estado de São Paulo, que é o maior estado, sem dúvida, que gera muita economia para o Brasil. Aí aqui a gente vê, a gente falou um pouquinho, né, dos inquilinos, tá aqui Parque Tower São Paulo, The One, Cidade Jardim, também muito bom em São Paulo, Vera Cruz e etc. Aqui, turma, é muito legal essa ferramenta. Por quê? Mostra a vacância do fundo, tá? Aqui a barra azul, a gente vê o quanto que o imóvel está ocupado fisicamente. Então, a gente vê que tem uma boa parte, a maior parte ocupada. Embaixo tem essa parte marronzinha, beijinha aqui, que é o quanto está vago, né, turma? Quanto maior a vacância, pior para o fundo. Olha lá, eu falei que já tinha sido maior, né? Veja, aqui em junho, que a gente vê aqui, 2025, estava 13,4%. Subiu, né, para 20,9% em julho. E agosto manteve, e agora já desceu. A gente vê aqui em 16,5%. Então, como eu falei, já teve uma vacância maior. E aí, pessoal, a gente entra aqui numa outra ferramenta muito legal, que é o valor patrimonial por cota. Então, esse fundo hoje, ele está custando R$ 80,08. Só que como ele tem um valor, todo fundo imobiliário tem um valor patrimonial, por isso que a gente se pergunta muito sobre o valor patrimonial, né? E que é grande desse fundo. Tá aqui, ó, deveria valer R$ 107,83 na visão aí do mercado. E aí, turma, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão que a gente está passando esse cenário de 2026, né? Vocês me perguntam muito, Carol, como é que fica os fundos imobiliários, as ações? Tem gente que fala sobre criptomoeda, né, para proteger a carteira, enfim. Então, turma, eu vim falar para vocês hoje sobre criptomoedas, porque vocês me perguntam muito. E eu vejo que é muito comentado aqui nos nossos vídeos, né, as criptomoedas. Pessoal, olha só, o Bitcoin é o poderoso chefão. Carol, mas ele teve uma queda brusca, eu vou vender. Essa é a hora, turma, que todo mundo compra. Quem sabe investir está comprando. Por quê? Porque ele é um ativo escasso, turma, tá? Ele não é igual um governo que pode ir lá e distribuir dinheiro, né? Fazer a máquina girar e pôr muito dinheiro.
Esse é um detalhe muito importante no Bitcoin. Só tem 21 milhões, né, que podem ser aí minerados. Ou seja, turma, ele é escasso e vai aumentar, né, a demanda. Tem gente que já perdeu, né? Teve gente que faleceu, e isso tudo faz o ativo subir de valor. Então, na minha visão, é o poderoso chefão. Tem outras altcoins que são boas com projeto, mas eu não vejo problema nenhum. Se você vou começar, quer começar com 1% ali devagarinho, vai estudando a carteira, eu acho que é sim, um ativo de proteção, tá? Eu tenho na minha carteira hoje, mais do que isso, né, turma? Mas não tem problema. Então, eu trouxe aqui a Coinbase, tá? Que é por onde eu invisto, turma, por onde o próprio governo federal dos Estados Unidos investe em criptomoeda. Ou seja, segue regras rígidas, inclusive porque está listada nos Estados Unidos. Então a Coinbase é a exchange mais segura que tem, porque os Estados Unidos usam a Coinbase, tá, gente? Então daí a gente já vê a potência, o tamanho da Coinbase. E mais, olha só o que a Coinbase está fazendo. Você vai colocar R$ 10, você pega R$ 10 do seu dinheiro, coloca em qualquer criptomoeda, abre a sua conta, tá? É gratuita. E, inclusive, turma, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você no vídeo, e é por esse link que você tem que fazer isso, tá bom, turma? Para aproveitar essa promoção. Entra nesse link, abre a sua conta, coloca lá R$ 10. Em 48 horas, a Coinbase vai te devolver R$ 20 em Bitcoin. Então, você coloca 10, recebe R$ 20 em Bitcoin em até 48 horas. Tá bom, turma? Tá aqui, tem que ser por esse link aqui de baixo e também tem o QR Code aí na tela. Pessoal, aí vamos voltar, né, para os nossos fundos imobiliários. Falamos aí de diversificação, é importante. Eu sei que é uma pergunta que vocês se fazem muito para 2026 e a gente aborda aqui um pouquinho com vocês. O Tegar 11, pessoal, ele é um fundo bem diferente dos fundos imobiliários tradicionais. Por quê? Enquanto a maioria dos fundos imobiliários, turma, eles investem ali em imóveis prontos ou crise, o que, que o Tegar faz, né? Ele opera como uma multi-estratégia. O que quer dizer isso de verdade? Ele pega, ganha dinheiro, tá certo? Investindo em projetos imobiliários, que nem sempre estão prontos ali na hora. Mas aí, loteamento, incorporação, e aí créditos também para o setor, e aí ele ganha com isso, tá bom? Não propriamente com imóveis já prontos. Tem mais de 189 ativos espalhados aí, pessoal, por 20 estados. Então tem muito ativo, tá em todos os estados, né? E ele tá muito abaixo, ele tem 2,5 bilhões ali de patrimônio grande, mas o valor dele patrimonial, a cota, está muito abaixo. E aí, olha só o que a gente vê, né? A gente vê aqui, ó, a inadimplência geral segue baixa, isso é importante, tá? Porque se tiver inadimplência é ruim. Não tem, tá baixa. A gente vê aqui, ó, perto de 5% para esse tipo de fundo, a gente não fala que é uma vacância absurda, né, turma? Porque a gente está falando aqui de desenvolvimento de projetos, tá? E tem mais, olha só, só em setembro, 371 unidades no urbanismo, mais de 35 unidades na incorporação e 190 frações na multipropriedade, o Tegar estava envolvido em vários empreendimentos, inclusive esses que nós citamos. Então, pessoal, em resumo, tá? Tem muita gente que gosta do Tegar e pergunta: ele tá barato? Não é porque ele piorou, tá? Não é porque ele tá ruim ou porque ele tá mal das pernas, não é nada disso. É porque o mercado ignorou a qualidade da operação, né? E também desse caixa recorrente. Então, para quem procura um fundo bom, na minha visão, bom, não é recomendação, com preço de banana, eu acho esse aqui o mais óbvio da lista, tá? A gente vê a Tegar aqui, 11, R$ 87,31 a cotação hoje. A gente vê um rendimento pago aí nos últimos 12 meses bom, de 13,84%. A gente vê um PVP de 0,81, mostrando um desconto de quase 20%. E olha a liquidez diária dele, né? Olha como a cota é negociável. Se eu quiser vender para o Renan ou o Renan comprar, né, a liquidez diária dele acima de 1 milhão, 5,63 milhões. E aí, olha aqui, né? A gente vê a cotação ajustada. Veja, né? Tem momentos de baixa. Aqui a gente teve um momento difícil, né, Renan, da pandemia, um momento triste para, né, para tudo, né? Para a economia não foi diferente, mas principalmente para a saúde. E aí a gente vê uma subida aqui, uma derrapada aqui, e agora ele tá, ó, tá subindo, mas ele ainda tá muito longe do topo histórico dele, né? Então a gente fala que ele é um segmento híbrido, justamente porque ele
investe nesse setor que a gente falou, né, multipropriedade, né, de diversos projetos, né, de desenvolvimento, como a gente disse. A vacância dele está em zero, tá? A taxa de administração 1,50% ao ano. E aí a gente vê o último rendimento pago R$ 1 por cota, muito bem pago aqui, né? E como eu disse, o valor patrimonial a gente gosta e é importante de olhar, pessoal, uma métrica importante, 2,55 bilhões. E aí a gente vê essa barrinha azul. A gente vê aqui o dividendo de atual rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses, 13,84%, e o médio em 5 anos, 19,53%. Calma, Carol, vou comprar esse fundo só porque ele está pagando um dividendo bom. Não, turma, você tem que avaliar quais são os imóveis que estão ali. Tá com muita vacância, né? A propriedade está longe, porque é muito mais fácil a gente alugar um fundo imobiliário, a gente ter um galpão a 50 metros aqui, num raio de 50 quilômetros aqui, do que um que está lá a 500 quilômetros. Provavelmente vai ser muito mais difícil de alugar, né? A gestão é bem feita, então tudo isso tem que ser olhado, tá, turma? Às vezes cai um dividendo alto que não é recorrente, e aí de repente você compra um fundo por causa disso. Então toma bastante cuidado. Olha só o que a gente vê, né, turma? Olha como é diversificado as cores aqui, mostra onde ele está. Ele está em vários estados. Só em Goiás, ele tem 38. São Paulo tem aqui, ó, 15 ativos. Aí tem no Mato Grosso, Maranhão, enfim. A gente vê aqui que é bem diversificado. Tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, tem Ceará, tem Tocantins. Então tem bastante ativo, turma. E o valor da cota, 86,84, quando pelo valor patrimonial, deveria ser 108,35, com quase 20% de desconto esse fundo. E aí a gente vê aqui, ó, Residencial Jardim Europa, estado lá em Goiás, Pérola do Tapajós, que é no Pará. A gente vê aqui, ó, Residencial Cidade Nova 2, que é no Maranhão, Laguna, que é em Goiás, Parque Benjamin também em Goiás. Quer dizer, tá em muitos lugares, ó, loteamento Bandeirantes. Pessoal, tá em diversos estados, são bons inquilinos. Vocês viram lá a vacância dele? Zero. Isso é muito importante para um fundo, tá, turma? E aí, a gente vai entrar num próximo fundo, mas antes de tudo, eu quero saber o seguinte: qual é o fundo imobiliário, pessoal, que você mais gosta? Qual é aquele fundo imobiliário que você realmente estudou, tem na carteira e mais gosta para sua aposentadoria? Comenta aqui embaixo, criatura. A gente quer saber, viu, criatura? Comenta aqui embaixo e já faz outra coisa também. Já dá o like no vídeo, espalha para todo mundo, compartilha com a galera, com a família, com todo mundo sobre esse conteúdo que é importante e ativa o sino para você ficar por dentro do canal. Então dá o like, se inscreve, ativa o sino e espalha o vídeo. Perfeito. Certo? 4 funções rapidinhas para você ajudar a turma e já comenta qual fundo imobiliário que você mais gosta aí da sua carteira aqui embaixo para a turma ver. Pessoal, a gente vai falar aqui do PMLL11, tá? Meu grupo Pátria vem fazendo uma boa gestão, assumiu fundos ali do Credit Suisse, que, né, é uma referência grande. E é um fundo, pessoal, que ele é exclusivamente focado em shopping, tá? Ele só investe em shopping. E aí, pessoal, ele tem participação em alguns maiores ali, né? E mais consolidados empreendimentos do país, isso é muito importante. Totalizando 15 shoppings e mais de 146 mil metros quadrados de área, ou seja, é muita área, e 15 shoppings, tá, pessoal? Basicamente, né, ele ganha com aluguel, né? O shopping tem lojas, o shopping tem cinema, o shopping tem peças de teatro, o shopping tem estacionamento, praça de alimentação, e ele ganha dinheiro aí com o aluguel de tudo isso, tá? A gestão, pessoal, ela é uma das mais respeitadas do Brasil hoje, vem fazendo uma excelente gestão. O fundo, turma, é ativo, né? Tem uma gestão ativa. O que é isso? Carol, eu vejo gestão ativa, eu não sei. Gestão ativa, turma, é que o gestor, toda vez que a gente fala fundo, tem um gestor cuidando daquilo ali, do nosso suado dinheiro. Por isso que eu falo que é importante ver quem que está cuidando. Ele pode ativamente mudar o fundo, ou seja, ele pode vender um shopping, de repente ele viu uma oportunidade ali, ele pode comprar, de repente ele pode fazer troca de ativo, ele pode ativamente mudar o fundo de acordo com boas oportunidades, tá bom? E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, IFIX,
tá com o IFIX batendo as máximas aí que a gente está vendo a expectativa de juros mais baixos já em 2026, esses fundos, pessoal, de shopping, eles tendem a andar com força. Inclusive, os shoppings estão aumentando as vendas, tá? A gente agora vem o Natal, vamos ver como é que vai ser. Mas as vendas, pessoal, aumentaram, tá? Então, isso é muito importante da gente saber. Olha só, a gente vê a cotação, R$ 103,04, né? A gente vê um rendimento dos últimos 12 meses de 9,84%, um PVP de 0,84, que é quase 15% ali de desconto, mais, né, 16, perdão. A liquidez boa, né, 3,83 milhões. E olha só que interessante, ele tá barato agora, né? O mercado precifica ele como barato. Por quê, pessoal? Porque o mercado avalia uma vez por ano os shoppings. Só que esses shoppings, eles se valorizam. E aí só vai ser visto isso no outro ano. Por isso que acontece muitas vezes isso. E aí depois eles precificam mais alto, porque aí no outro ano o imóvel está mais caro. E a variação dele, 23,44%. Mesmo barato, está subindo. A gente vê a cotação ajustada, né? Que ó, sobe, né? Estava aqui embaixinho, agora ele já sobe. Ele já está bem aqui, ele está num topo legal, mas ele ainda tem um pouquinho de espaço para crescer sim. Taxa de administração 0,50% ao ano, é um fundo do tipo tijolo, só em shoppings. A vacância física 3,40%, não me incomoda, tá, turma? É uma vacância pequena. A gente vê aqui a taxa de administração, baixa, na minha opinião, 0,50% ao ano. O último rendimento de 0,86%. E aí, turma, se a gente vê aqui, olha só como é colorido, né? É diversificado. Tem 7 ativos no Rio, tem 4 em São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Bahia tem 1, tá bom? E aí a gente vê aqui, tem o Shopping Parque Sul no Rio de Janeiro, a gente vê o Maceió Shopping em Alagoas, a gente vê Shopping Itacaruna em Pernambuco. Olha como a gente tem shoppings que estão em diversos lugares, né? Suzano Shopping, Campinas Shopping de São Paulo. Então, são bons ativos, são ativos que estão ok, estão, né, pagando, estão fazendo ali o trabalho que o shopping espera. Então, tem bastante ativo. E se a gente vê a barrinha aqui azul, ó, que eu falei para vocês que é a vacância, né, a ocupação e vacância, a ocupação, que é o azul, está muito maior do que essa barrinha aqui, ó, né? Que inclusive vem caindo aqui, né? A beijinha bem pequenininha, tá? Nada preocupante mesmo. E aí a gente vê o valor da cota, R$ 102,91, mas por valor patrimonial por cota, deveria ser 122,46. E aí, turma, a gente vai falar de um fundo que particularmente eu gosto bastante, eu sei que o Renan também, que é um fundo que ele já me falou, a gente debate aqui, que é o RECR11, tá, turma? Esse fundo é um fundo que muita gente está falando, muitos analistas falam, né? E esse fundo, ele é majoritariamente de papel, turma, tá? Ele investe em CRIs, que são certificados aí de dívida imobiliária. É um ativo de renda fixa, o CRI, tá certo? Você tem um certificado, um prédio está construindo ali de repente, vou construir aqui o prédio, ele vende para você uma dívida imobiliária e quando acabar aquele prédio, você ganha todo, né? O fundo vai já remunerando os cotistas, mas depois que acaba o prédio e fica pronto, remunera mais ainda. Essa é a intenção dos fundos de CRIs, tá, pessoal? Que são aí títulos de renda fixa, né? Lastreados em contratos, como eu disse, do setor imobiliário. Não são prontos ainda imóveis propriamente falados. E aí, turma, olha só o que a gente vê, né? Ele tenta buscar uma renda alta, que é importante, previsível, isenta, para renda passiva é maravilhoso. E detalhe, né? Ele compra CRIs que pagam boas taxas, né? Porque quanto maior a taxa, né, muito melhor. E aí, olha só, né? Ele tem ali IPCA também, tá? Ele tem ativos que estão atrelados ao IPCA, que é a inflação, com taxas altas, e também com juros, mais juros, né? Que tem o IPCA, ele paga IPCA mais um valor de juros, tá, gente? Quando a gente fala atrelado a IPCA, mas também tem uma taxa pré-fixada. Ou CDI mais também ali com juros elevados. Então, olha o que ele tem hoje. 100 operações de CRIs, é bastante coisa. E várias delas, pessoal, olha quanto está pagando. IPCA mais 9, olha o valor alto, né? IPCA mais 10, tem IPCA até mais 10,50, tá?
e um patrimônio grande de 2,86 bilhões. Tem caixa, né? Então é ótimo, é um fundo que vem ali entregando resultado, mesmo, né, se a gente vê o mercado mais delicado, mais difícil, e ele é um fundo que é muito comentado por analistas. Lógico, cada analista tem uma visão, cada investidor tem uma visão, e você também, meu amor, tem que ter a sua para sua carteira, certo? Vamos lá, pessoal, olha lá, R$ 78,50 a cotação, 14,89 o rendimento nos últimos 12 meses, a gente vê um PVP de 0,88 para fundo de papel, turma, a gente leva a risco o PVP. Sempre falo isso aqui para vocês. Se tiver em 1 é porque está um preço justo, se tiver abaixo de 1 é porque está barato de fato, tá? Isso para fundo de papel a gente leva muito a sério. A liquidez diária 3,05 e mesmo barato, ele está subindo 36,05%. A gente vê a cotação, olha lá, né? Baixa aqui e agora ó, já sobe, ela tem momentos de baixa, pequena volatilidade ali, mas ainda tem espaço para subir. A gente vê a taxa de administração, 0,20% ao ano, um último rendimento pago de 0,82%, e aí a gente vai ver aqui, ó, a barrinha azul, né? Veja que essa barrinha azul ela tem momentos de oscilação, verdade, mas de uma forma geral, está sempre remunerando os cotistas. Isso é importante, porque a gente não quer ver uma barra lá embaixo, uma barra lá em cima, uma barra lá embaixo, uma barra sem nada. Isso é preocupante. Então a gente olha no geral. O atual, 14,89%, o médio em 5 anos, 19,70%. Valor da cota, turma, 77,83 hoje, tá? Na data de hoje. E o valor patrimonial por cota, 88,96. Tá bom, pessoal? Então, veja, temos fundos imobiliários a preço de banana. Claro, turma, tinha mais oportunidade? Tinha, mas ainda dá tempo. Não se desespera, poxa, não peguei uma oportunidade, Carol. Ainda tem. Agora, o que a gente tem que ter claro na nossa mente, pessoal, é: esse fundo faz sentido na minha carteira? Ele tem uma estratégia boa? Por que eu quero ter esse fundo na minha carteira? Eu estudo porque vale muito mais a pena, pessoal, você ter 5, 6 ativos, 6 fundos imobiliários, do que você pulverizar e ter 15 e não entender de repente do que você está fazendo. Tá bom, turma? E a gente está aqui para falar o que para vocês, turma? Ótimas festas! Está chegando o Natal, Ano Novo, e a gente quer que vocês tenham um ano maravilhoso, cheio de saúde, cheio de luz. A gente vai estar junto aqui o ano que vem, cheio de prosperidade, turma. E principalmente, voa Brasil! Eu sempre falo, quem investe, ó, o futuro agradece. Fiquem com Deus, é o mais importante. Um beijo e até o próximo vídeo.